Olá pessoal, como vocês estão? Mais um vídeo para o nosso canal. No final desse vídeo, se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo, então curta, compartilhe, envie para o máximo de pessoas que você puder para que pessoas possam ser tocadas, ok? Hoje nós vamos falar sobre um cara na Bíblia assim que eu admiro muito, mas também ele me ensina muito, a história de Sansão. Ela se encontra lá em Juízes 13 em diante, então eu vou decorrer bastante durante alguns trechos da Bíblia, tá? Não vou ler tudo porque é bem extensa, mas se você achou interessante, acho que você poderia depois no final ler capítulo 13, 14, 15, 16, que conta a história de Sansão inteira. Nós vamos começar então lendo o capítulo 13, o versículo 7, que diz o seguinte: Porém, disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Aqui é o que o anjo estava falando para a mãe de Sansão. Sansão, ele era um nazireu. O que seria um nazireu? Ele não poderia ser contaminado com bebidas, nem comidas imundas, ele não poderia relar em nada que fosse morto, então, e ele também não poderia cortar os seus cabelos. Isso significava nazireu. Esse foi um voto que a mãe de Sansão fez perante o anjo, quando o anjo apareceu para ela e disse que ela iria ser mãe de Sansão. Mas a palavra do Senhor mostra para mim lá no capítulo 14 o seguinte: E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se adiante e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhe dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Então aqui mostra que Sansão, ele quebra a primeira lei que Deus havia proposto para ele, porque assim, o povo de Israel estava há algum tempo sem nenhum juiz. Então Deus levantou Sansão, mas com algumas condições, com algumas leis, e essa era uma delas. E ele então quebra essa lei, porque ele toca num corpo e além de tocar, ele come o mel. Ou seja, quantas vezes você larga tudo pela doçura do mundo? Quantas vezes você visualiza um prato de lentilha e vai e come esse prato de lentilha? Sansão olhou esse mel e quis a doçura do mel. Ele quis a doçura daquilo que Deus havia dito para ele: não faça. Ele quebrou um princípio. Trazendo para o nosso contexto, existem vários princípios na Bíblia que nós temos que obedecer. Não matarás, não adulterarás, não murmurarás, não... são vários. E quantas vezes casamentos são desfeitos por conta de princípios quebrados? A desonra é feita por conta de princípios quebrados também. Porque é muito mais fácil olhar aquilo que o mundo me faz brilhar os olhos do que seguir a palavra do Senhor. E Sansão, ele tinha um propósito, e naquele momento ele abriu a primeira porta, a primeira brecha para que a vida dele começasse a se desandar. E mais para frente, lá em Juízes 17 fala o seguinte, só para vocês entenderem o contexto. Ele conheceu uma mulher, ela não era do povo de Israel, e ele quis aquela mulher para ele. E naquela época o povo de Israel só poderia se casar com pessoas que eram de Israel. E ele quebrou o segundo princípio, porque ele achou a Dalila, aquela mulher perfeita, e ele se atraiu fisicamente por ela, e ela começou a dominar ele emocionalmente, porque ela queria descobrir qual era o segredo de Sansão. Sansão foi considerado o homem mais forte da Bíblia. E
ele matou um leão com as suas mãos, ele fez um monte de coisas com a sua força. E o povo filisteu queria saber o segredo de Sansão, porque ninguém detinha ele. E porque ele tinha sido levantado por Deus, então existia uma unção sobre a vida de Sansão desconhecida pelo inimigo, e eles queriam conhecer essa força, da onde vinha essa força. E talvez você esteja vendo esse vídeo, você tem uma força sobrenatural, mas está a ponto de olhar para a doçura do mundo e perder essa força, porque se você quebra uma lei, se você desobedece uma lei, a sua força em Deus, ela é perdida. E foi o que aconteceu aqui com Sansão. Então lá em Juízes 16, 17 até o 21, ele fala o seguinte, que descobriu-lhe, Dalila estava ali descobrindo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu na valha a minha cabeça. Então assim, Sansão estava contando o segredo da sua força. Ele não podia raspar, ele não poderia cortar os cabelos, e ele estava se derramando porque ele estava confiando em alguém que ele gostava. Quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Será que a pessoa que está ao seu lado é uma pessoa que foi colocada por Deus, ou uma pessoa que você escolheu e simplesmente aceitou aquilo para sua vida e esqueceu dos planos, dos sonhos, dos propósitos que Deus tinha para sua vida, e se abriu para essa pessoa, e a sua vida só tem declinando, só vem sendo massacrada? Eu não falo somente em relacionamentos, mas confiança de trabalho, confiança em relacionamentos de amizade que te levam pro mal e não te trazem pro bem. E Sansão confiou ali em Dalila. Então ele falou: olha, se eu passar navalha no meu cabelo, eu perco todas as minhas forças. E o que Dalila fez? Colocou ele no colo e fez dormir. Assim que Sansão dormiu, ela chamou o povo filisteu, eles cortaram as 7 tranças de Sansão. Quando ele acordou, ele estava sem as suas tranças e imediatamente ele perdeu a sua força. Além de terem cortado os seus cabelos, furaram os 2 olhos de Sansão. Porque assim, o inimigo, quando ele começa, ele dá uma brecha, você abriu a porta para ele entrar. E é uma destruição total. Ele veio para roubar, matar e destruir. É assim que funciona. Existem portas espirituais. As suas portas estão fechadas, ou as suas portas estão abertas, ou você está pensando em abrir alguma porta e deixar o inimigo entrar, e conforme ele vai entrando, ele vai destruindo, ele vai matando. Naquele momento, Sansão perdeu a unção. Sansão perdeu todo o seu poder que Deus havia lhe dado. E então eles acorrentaram Sansão, e ele ficou rodando em um moinho cego, para que aqui lá no versículo no 16, 21 fala o seguinte: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Então ele estava moendo trigo ali, andando cego. E naquele momento eu creio no arrependimento de Sansão, porque no versículo 22 ele fala o seguinte: e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi raspado. Sansão começou a ser tocado ali por Deus. Eu creio nisso. Eu creio que conforme ele andava naquele moinho, ele se arrependia, e os cabelos iam crescendo, e a unção ia voltando, e o coração aquebrantado. E então, como os seus cabelos foram crescendo, o seu propósito e o seu conserto em Deus foi reestabelecido. Talvez você precise de um conserto em Deus, porque você não tem mais força, o seu propósito não existe mais, você não tem mais propósito na sua vida,
porque você se enganou, porque você se perdeu, porque você se frustrou, se decepcionou. Sansão foi decepcionado, Sansão foi frustrado, mas por conta de uma obediência que ele desobedeceu a Deus. Mas ele se arrependeu e a força dele começou a ser gerada novamente em Deus. Os seus cabelos começaram a crescer. E mais para frente o texto fala que no versículo 28, 16, 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, e em que sustinham a casa, e arrimou-se sobre elas com sua mão direita, numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. O que significa isso? Eles proclamaram uma festa e chamaram Sansão para ser o bobo da corte, porque ele era cego, não tinha mais força. Mas quando eles chamaram Sansão para ser o bobo da corte da noite, os filisteus, os príncipes e mais um povo inteiro, que a palavra fala que foi nessa morte de Sansão morreu muito mais pessoas do que ele já havia matado na sua vida inteira. Sansão já tinha estabelecido novamente a sua força em Deus, a sua unção em Deus, e já tinha tido um concerto com Deus. Então o bobo da corte, ele ficou de pé entre 2 colunas e ele arrastou essas 2 colunas porque ele tinha essa força, e todos morreram. Sansão, ele cumpriu seu propósito somente em um dia. E ele morreu, ele não desfrutou do seu propósito. Ele não teve tempo para desfrutar do seu propósito, mas ele entendeu que ele tinha um propósito. Ele não teve uma vida em abundância. Mas eu creio que nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, não sei quando você vai assistir esse vídeo, agora é de noite para nós. Deus quer restabelecer o seu propósito na sua vida. Para você ter uma vida em abundância, para que você cumpra aquilo que você foi chamado. É muito triste ver Sansão, o homem mais forte da Bíblia, morrer dessa forma, porque ele morreu infeliz. Ele cumpriu sim o seu propósito, mas ele morreu frustrado, ele morreu decepcionado com ele mesmo. As pessoas o enganaram, mas ele escolheu por isso, ele abriu a porta. Ele sabia que ele não poderia se envolver com uma mulher que não fosse de Israel. Ele sabia que ele não podia tocar no corpo de um animal. Ele sabia que ele não podia comer comida imunda. E ele comeu do mel porque a doçura foi mais fácil para ele. Ele enxergou o mel, mas ele não viu o que Deus havia dito para ele. Então que nessa noite você possa repensar o que você tem vivido, com quem você tem andado, o que está sendo mais interessante na sua vida. Viver as coisas que o mundo te dá de bandeja? Olhar foto de mulheres e homens em Instagram sendo casados? Porque a palavra do Senhor fala que o adultério vem somente pelo desejar. Se você deseja a mulher do outro, você já está adulterando. Mentir para os seus pais, mentir para sua família, mentir para o seu patrão, não honrar o seu patrão, não honrar o seu líder. Se você é de uma igreja e você tem um relacionamento onde exerce uma liderança sobre a sua vida e você não honra ela, não honra mentindo, não honra não obedecendo a Deus, mas o mais importante é não obedecer a Deus. Você pode enganar todos. Sansão enganou os pais e deu para ele um pedaço deu para ele mel, onde ele pegou esse mel em um corpo e a família dele não podia comer, porque eles eram nazireu. Sansão enganou os pais, mas Sansão não enganou a Deus. Sansão não enganou a Deus e principalmente, tudo que você liga na terra, liga no céu. A conta de Sansão chegou. Ele perdeu as suas forças, ele ficou cego, mas ele se arrependeu e ele cumpriu seu propósito em um dia.
Então que você possa, se algo está aberto que não agrada ao Senhor, que nessa noite você possa fechar, pedir perdão para o Senhor, se conectar novamente com Ele, se arrepender, para que você possa novamente, em Deus, começar a ter uma nova força, amém? Pai querido, Pai amado, eu quero orar, Senhor, primeiramente a mim, Senhor. Pai, fecha todas as portas se elas existem em minha vida, na vida da minha família. Mas, Pai, em nome de Jesus, gera, Senhor, arrependimento a todos aqueles que estão, Senhor, escutando essa ministração. Pai, se é uma falta de perdão, se é uma aliança, Senhor, aonde está sendo quebrada, aliança de casamento, aliança de amizade, Pai, aliança de liderança. Espírito Santo, o Senhor sabe quem está escutando esse vídeo. Então toca agora no mais profundo. E, Pai, que possamos nos conectar novamente a Ti para cumprirmos o nosso propósito. É isso que eu oro. E te agradeço, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.